eu tenho visto recentemente, já foi comentado, já teve até uma certa repercussão, a situação em que determinados canais foram criados com imagens, voz e figuras, né, avatares de pessoas que eu tenho a maior respeitabilidade e que me preocupam, porque está existindo aí uma fraude. Em primeiro lugar, o primeiro caso é o caso do jornalista internacional Pepe Escobar, e que tem um canal próprio chamado Pepe Café, e de repente apareceu um canal, o rosto dele, a voz dele, falando inclusive coisas que ele falaria, diria até com uma certa coerência. E isso é algo que é interessante, porque não agride aquilo que ele fala, nem violenta o pensamento dele. Mas aparece uma imagem que não é ele, nem foi autorizada por ele. Eu tenho recebido zilhões de comentários, de indicações, de gente que descobre fakes meus e dos nossos amigos analistas independentes, em inglês, em português, até em espanhol. Eles confundem completamente o público. A mesma coisa tem acontecido com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Ali é possível ver canais que apareceram falando coisas que ele fala, eventualmente com a coerência do que ele fala ou não, mas muito suave, mas que não tem a expressão, a vivacidade e o conhecimento técnico que ele tem, porque aquilo é um avatar, não é algo real. No meu caso, começou há poucas semanas e já são mais de 40 vídeos fakes circulando por aí, eu já perdi até a conta, acrescentam uma mensagem totalmente inventada, que são marcadas por sensacionalismo, por falsidades, por invenções, coisas que eu nunca diria estão ditas ali. Se as pessoas acreditam que eu falo isso, realmente prejudica a minha reputação. Então você poderia dizer, bom, então pelo fato desses avatares estarem falando coisas que não agridem e não violentam necessariamente o pensamento desses autores, você estaria eventualmente livre de qualquer atitude ilícita. Pelo contrário, existe aí uma violência ao direito de imagem e ao direito da propriedade intelectual daqueles que são os verdadeiros conhecedores do assunto. Uma agressão clara. Nós temos aí um problema de um dano de natureza material. Por quê? Porque está se utilizando aquilo sem qualquer autorização, que não é deles, em nome deles, como se fossem eles, fazendo disso fonte de recursos financeiros, que não deveria ser direcionado a qualquer outro site, plataforma, o que quer que seja, sem que se saiba de onde vem e como foram produzidos. Existe algo aqui chamado de direito de imagem. A sociedade vai estar assistindo aquilo que não é real, não é verdadeiro e que não tem relação com aquele que está sendo utilizado, né, de forma indevida. Não se trata, evidentemente, apenas de um ilícito comercial. Se trata de um ilícito penal. Existe aqui uma falsidade ideológica visível, como se estivesse falsificando uma nota de dólar. É uma falsificação. E a falsidade ideológica, ela não precisa sequer de nova autorização jurídica, legal, para fazer com que aquele que está cometendo a ilicitude responda. Aí vai dizer, bom, mas isso é lá na ilha de não sei de onde. Sim, mas a transmissão se dá no Brasil. Quando o Ministério Público for ao juiz, assistido pela vítima, ele pode, evidentemente, exigir que haja a suspensão da transmissão imediatamente, de forma cautelar. Não precisa sequer esperar o julgamento de mérito ao final da discussão do dano, porque o dano não pode ser continuado. O juiz, por cautela, pode evidentemente suspender aquilo que está acontecendo e que está prejudicando aquele que é diretamente utilizado e prejudicando o público, que está acreditando que aquele ser que ele confia esteja falando coisas que não são emitidas por aquele que ele acredita, né? Isso termina acabando corroendo a confiança de todo mundo que está na internet em relação a formadores de opinião pública ou analistas independentes que têm um público considerável, como é o caso de todos nós que somos vítimas.